Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através da rede EDSAT, CBED, o canal da educação. Hoje nós vamos debater a essência do ser. E para isso nós convidamos o jornalista Jorge Yared, que está lançando esse livro pelo Instituto Memória, A Essência do Ser. Vamos falar muito a respeito desse livro, mas eu antes gostaria de falar a respeito do Jorge Yared. Já tive o privilégio de ser entrevistado por ele, é um jornalista muito conceituado aqui em Curitiba, trabalhou nos principais canais de televisão, emissoras de rádio, jornal. Jorge Yared é bacharel em Direito, formado pela Universidade Federal do Paraná, jornalista profissional, tem MBA em Gestão de Pessoas pelo IBPEX, professor em Comunicação Interpessoal da graduação e da pós-graduação, âncora de programas de rádio e televisão desde 1972 e palestrante e palestrista também do SEBRAE e mestre de cerimônia. Jorge Yared faz palestras sobre a essência do ser em gestão de pessoas, a essência do ser social, a essência do ser na busca e o aprofundamento espiritual. E as pessoas que queiram contratar o Jorge Yared poderão ligar para o 41 3226 6069 e depois nós colocaremos aqui também o e-mail do Jorge Yared. Xará, posso assim chamá-lo, é uma Sim. honra, é um prazer muito grande tê-lo nesse programa. Você que está lançando este livro, A Essência do Ser. Eu gostaria que você abordasse alguns aspectos deste livro. Ele é dividido em capítulos, mas em cada capítulo você pega um pensamento de um grande autor e faz uma análise, um comentário. Eu vejo aqui o primeiro capítulo é a essência do ser, gestão de pessoas, investimento pessoal e corporativo, depois a essência do ser, comportamento, a essência do ser, espiritualidade e a essência do ser, reflexão política. Tudo bem. Minha saudação, Jorge, a saudação a todos que acompanham este programa. Na verdade, o nome do livro, A Essência do Ser, eu tirei de uma audição de um programa de rádio. Eu estava no meu carro e ouvi o locutor da emissora apresentar um pensamento depois de uma reflexão feita. E esse pensamento dizia que a verdadeira elegância é o caráter, pois molda a essência do ser. Eu gostei tanto desta frase que decorei, memorizei e guardei para mim. Sim. Isso ficou na minha memória. Alguns meses mais tarde, conversando com o professor Jorge Bernardi, ele me convidou para fazer um curso aqui no IBPEX. Eu que sou a voz do IBPEX, das aulas do IBPEX há muitos anos, inclusive gravei 23 livros de pós-graduação para a UBRA, né, num estúdio aqui do IBPEX. Então eu estou ligado realmente com o IBPEX. E o nosso Jorge Bernardi me convidou para fazer um curso de gestão de pessoas. E eu fiz este curso de gestão de pessoas e durante o curso eu pude ingressar num estudo científico do comportamento humano. E eu comecei a escrever. Eu chegava em casa, eu ficava tão entusiasmado com tudo aquilo que eu estava aprendendo, Jorge, que eu estava lendo, que eu estava mergulhando no conhecimento das relações humanas, que eu chegava em casa e começava a escrever. E tanto é que o primeiro capítulo fala sobre a essência do ser, né, o investimento pessoal e corporativo, que na verdade eu estava apenas colocando no papel tudo aquilo que eu estava aprendendo.
minhas reflexões a respeito dos temas, do módulo, e comecei a escrever o livro sem saber que eu estava escrevendo um livro. Mas aí depois, me aprofundando exatamente nesses assuntos, eu comecei a ingressar a respeito do comportamento das pessoas na sociedade. Comportamento das pessoas, por exemplo, no trânsito, no comércio, nos hospitais, na busca pela justiça nos tribunais. Enfim, eu fui escrevendo sobre o relacionamento humano na sociedade, familiar e também espiritual. E isso, evidentemente, não é uma coisa feita, uma experiência nova. Os grandes pensadores mundiais, né, de todos os tempos, pensam e escrevem sobre isso. E eu percebi, Jorge, que ao longo de todos esses anos, né, o ser humano evoluiu fantasticamente na tecnologia. Porém, na sua natureza, ele continua igual. Não evoluiu da maneira que a gente espera, né, que o ser humano evolua. E aí, os desafios da época de Confúcio, por exemplo, são atuais. Na época de Cristo, são atuais. Na época dos filósofos gregos, são atuais. Na época de Jean-Paul Sartre, são atuais. Então, eu busquei esses grandes pensadores e coloquei esses pensamentos para as relações atuais. As dificuldades que nós vivenciamos hoje na sociedade moderna, se contrapondo exatamente àqueles grandes pensadores que davam a receita de como o ser humano viver e chegar a atingir a felicidade. Aliás, Yared, os antigos filósofos, pensadores, principalmente indianos, eles escreviam de uma forma telegráfica. Por exemplo, Patanjali foi quem sistematizou o yoga. São pequenos versos que hoje, se você lê, você não entende muito bem o significado. Por isso que surgem os comentadores. Ou seja, um desses grandes, citando o exemplo de Patanjali, que é Taimini, então ele comenta os versos de Patanjali e sai um livro. Eu vejo aqui, por exemplo, que você escolhe um pensamento e a partir daquele pensamento faz um comentário. Uma reflexão a respeito. Uma reflexão. Por exemplo, hoje, eu peguei por acaso aqui o jeito de dançar. Nem sempre podemos escolher a música que a vida toca, mas podemos escolher o jeito de dançar. Então você faz um comentário sobre isso, porque às vezes a pessoa, ela ouve e entende, mas não sabe como aplicar isso na vida prática dela, né? Eu, inclusive, enfatizo muito nessa obra a questão da diferença da busca pela felicidade. Você citou, né, os pensadores indianos, eu vou lembrar de Mahatma Gandhi. Gandhi dizia que não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Então, o ser humano, ele precisa entender, saber separar o ser na busca do ter para ser feliz e o ser na busca do ser para ser feliz. É uma diferença monstruosa. Por quê? Porque, de maneira equivocada, nós achamos que as coisas nos fazem felizes. Nos dão satisfações momentâneas, porque nós somos muito volúveis. Por exemplo, é evidente que você, ao se alimentar com a comida que você gosta, você é uma pessoa que, naquele momento, você se sente satisfeito só de olhar, você vai comer uma comida que você gosta. Mas se você comer um prato, 2, 3, 4, no quinto prato você já não aguento mais, não quero mais saber. Exato. Então a busca do equilíbrio, do ter, faz com que a pessoa consiga entender a dimensão da busca do ser para ser feliz. E isso só acontece quando ele sai de uma visão egoística, sabe? E passa a enxergar os outros. Porque não existe felicidade se ela não for compartilhada. Se essas sensações felizes elas não forem compartilhadas. Como que você pode se sentir feliz, né, ao se alimentar de uma mesa farta e olhar o seu vizinho sem ter o que comer? Então a busca da essência
das pessoas é no ser feliz. Essa felicidade, ela só é, por isso que o caminho é a felicidade, só é conseguida quando o ser humano ele investe no ser antes do ter para conseguir chegar à verdadeira felicidade. E é uma diferença, assim, monstruosa, mas que as pessoas não raciocinam, não pensam. E esta obra, em todas as páginas, são 322 páginas, em todas as páginas, essa obra estimula o ser humano a raciocinar a respeito da importância de ser feliz, buscando exatamente a essência do ser, e não do ter. Na primeira parte do teu livro, A Essência do Ser, Yared, você fala da gestão de pessoas. Nós conhecemos um pouco do mundo corporativo, mas nós temos um foco também que é voltado para a administração pública. Ou seja, hoje o maior empregador desse país não são o setor automobilístico ou educacional. A área que mais emprega é o setor público, começando, por exemplo, os municípios, as prefeituras. Temos milhares, mais de 6 milhões de pessoas só trabalhando em prefeituras, em órgãos da administração municipal. Quase 2 milhões trabalhando no governo federal e em torno de uns 3 a 4 milhões nos governos estaduais e empresas públicas. Muitas vezes o jovem, ele procura uma profissão e acaba se transformando num servidor público. E lá tem as suas frustrações, porque você trabalhar dentro de uma organização sempre tem. Como é que você encara essa situação, Jorge, para o servidor público, ou seja, a gestão de pessoas, a essência do ser, para aquelas pessoas que trabalham na administração pública? Os mesmos princípios que se adotam no setor corporativo, eles podem servir de motivadores para o setor público? Sem dúvida. Um dos grandes entraves no serviço público está exatamente no que motiva, na origem, né? Que motiva as pessoas a buscarem o serviço público. E é o grande equívoco. Elas procuram o serviço público por causa da estabilidade. É a primeira coisa. A estabilidade no emprego. Só que ela se esquece que, na verdade, existe algo muito mais importante que a estabilidade, que é o estímulo dela no dia a dia dos seus afazeres. E quando ela entra dentro de um sistema já viciado pelo comodismo, né? Zona de conforto. Exatamente. Então isso aí é um problema que existe no serviço público. Agora, o gestor público, aí é que está. A responsabilidade daqueles que estão na gestão do serviço público é pontual, priorizar um plano de cargos e salários, e dentro desse plano de cargos e salários, criar subsídios motivacionais, para que esse profissional que lá está, ele veja que sempre ao final daquele túnel que ele está percorrendo, dentro do serviço público, existe a luz. E ele precisa procurar essa luz, que é o aperfeiçoamento. Ele tem que buscar uma progressão dentro do serviço público como fator motivacional. Mas aí cabe ao gestor. O que não pode é você deixar o cidadão num departamento sem dar a ele o estímulo necessário para o crescimento. Porque aí você vai matar, sim, sem dúvida alguma, a capacidade do ser do trabalhador. E eu sempre pontuo, quer seja no serviço das empresas em geral, particulares, quer ser nas empresas públicas ou de sociedade, economia mista, não importa, que o ser humano tem que buscar forças dentro de si, não esperar somente dos outros. Mesmo que haja esse tipo de entrave, e aí que está a questão do ser e ter. Eu aprendi isso aos 44 anos de idade, Jorge, no leito de enfermidade, quase morri, para poder entender essas mudanças essenciais que a gente precisa ter na vida. Quando eu saio de casa hoje, Jorge, não importa o que eu vá fazer, sabe? Ou não importa o que eu vá perceber. Eu não saio de casa para faturar, para ganhar o pão dos meus filhinhos, sabe?
Eu não pontuo isso. Isso aqui está como uma coisa natural daquilo que a gente faz. O que eu pontuo? Contrapartida. O que você pode dar para a sociedade? Porque a sociedade nos serve. Jorge, essa gravata foi você que fez? O terno, o microfone, o livro, o papel, essa mesa, a cadeira, o sapato, a roupa que nós estamos vestindo, o óculos. Nós não fizemos nada disso, mas nós usamos para o nosso conforto e bem-estar todos os dias. Coisas feitas por pessoas anônimas, pessoas da sociedade, pessoas que nós talvez nem conheçamos na vida, mas nos usufruímos. O que conta para nós quando nós levantamos amanhã, fazemos a barba, colocamos a roupa e saímos? É a contrapartida a essas pessoas que nos servem daquilo que nós nos propomos a fazer. Então você começa a valorizar o que você faz sem precisar que os outros valorizem. Você tem que valorizar aquilo que você faz. E tratar com carinho, porque é a chance de você dar a contrapartida. Sabe? A partir desse conceito até filosófico, você consegue solucionar muitas coisas na tua vida, porque aí as coisas vão sendo acrescentadas por bênção. A Bíblia já fala sobre isso. As demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, é preciso que você se desapegue do ter, procure investir no ser. Aí as demais coisas vão acontecendo de maneira natural. Deus não desampara o justo, Jorge. É um sentimento de gratidão. Sem dúvida. Em todos os aspectos. O que você precisa primeiro é pontuar em si, nos seus valores. Sim. Você precisa confiar na sua capacidade. Você precisa criar estímulos naquilo que você faz. Não importa se você é um lixeiro, não importa se você é um motorista, não importa se é médico, não importa se você é, por exemplo, um auxiliar de afazeres domésticos, não é mesmo? Não importa, é que você é importante para as pessoas. Deus não nos fez autossuficientes para que nós possamos depender um dos outros, para que nós possamos valorizar as pessoas, sabe? E não olhar as pessoas como um objeto de consumo, um objeto que vai te dar, de repente, uma satisfação momentânea para um serviço prestado. As pessoas, elas são uma vida, elas têm um espírito, elas têm um propósito. Você já imaginou, por exemplo, você no trânsito, se você não tiver regras, como que fica? É insustentável. Então nós somos pessoas que nós somos seres reagentes na sociedade. Então tudo que nós fazemos atinge alguém. E tudo que as pessoas fazem acaba atingindo a gente. Então a gente tem que buscar, e aí é sabedoria, usar do conhecimento adquirido em favor não nosso. O conhecimento adquirido deve ser utilizado como contrapartida às satisfações da sociedade. Nós fazemos parte disso, desse contexto. Fazendo os outros felizes, também seremos felizes. Jorge Yared, você faz algumas palestras. Sim, sem dúvida. Por exemplo, uma é essa que nós estamos abordando aqui, a essência do ser na, digamos assim, gestão de pessoas. Essas palestras são dirigidas a empresas, a órgãos públicos. Como é que as pessoas chamam você para manifestar esse ponto de vista, que é uma visão positiva em relação à vida, uma visão otimista, mas também espiritualista, exatamente, isso que eu queria dizer. Na verdade, veja bem, em gestão de pessoas, você vai discutir a questão do relacionamento interpessoal. Sim. Você vai discutir a questão do relacionamento na hierarquia das empresas, né? Horizontal, vertical, transversal, né? Você discute, mas dentro dos grandes desafios em gestão de pessoas hoje, nós temos a questão do respeito. Como que nós pretendemos criar um bom ambiente de trabalho se nós não temos pontuado nas relações daquele departamento o respeito? Surgem, evidentemente, o ser humano ele não é um ser que o tempo todo vive em paz. Surgem os atritos, mas se houver respeito, todas as desavenças elas serão solucionadas. O meu respeito pelo próximo, há que se preconizar uma solução equilibrada para as lides, para as questões de conflitos de interesse. Então a gente procura passar para as pessoas que assistem à palestra que elas precisam, primeiro, se autoconhecer. O autoconhecimento é fundamental
para eliminar a questão do receio, do medo. Muitas pessoas elas têm medo e às vezes elas deixam de ser éticas no seu ambiente de trabalho por medo de que seja passado para trás pela outra, numa competitividade que ela imagina e que esteja em segundo plano. E aí ela começa a entrar no ambiente da fofoca, no ambiente de procurar depreciar o trabalho do seu colega, e cria-se um ambiente dentro das empresas não favoráveis à produção. Então a gente passa essa necessidade do autoconhecimento, tem uma bibliografia fantástica a respeito, que ajuda as pessoas a terem uma guia para se autoconhecer. Se for o caso, também profissionais especializados, os psicólogos, né? Mas, enfim, nós trabalhamos essa questão, a questão do feedback, é muito importante nas empresas. Sim. É um dos grandes desafios hoje. Você veja, nós temos uma tecnologia que nos ajuda para o feedback e nós não utilizamos, porque a nossa natureza precisa ser aperfeiçoada. O livro e as minhas palestras, elas põem um pingo no i em relação a nós buscarmos o nosso aperfeiçoamento. Porque no momento que você ficar olhando só, Jorge, o defeito dos outros, você perde seu tempo para corrigir os seus. Nós temos que primeiro corrigir os nossos defeitos para depois tentar corrigir o do nosso semelhante. Sabe? E isso vale para o ambiente organizacional, vale para os departamentos, como vale para a família. Como é que você, que não consegue resolver os seus problemas em casa, pretende se capacitar para resolver os problemas no seu ambiente de trabalho? Você não consegue. Então nós temos que investir na nossa essência, porque onde nós estivermos, nós vamos ser a boa semente, né, que vão gerar sempre bons frutos. Aliás, você também aborda no livro, Yared, essa questão relacionada da essência do ser, mas na reflexão política, ou seja, no ambiente político. Eu não cheguei a ler o livro ainda, mas vou ler. Mas o ambiente político, você coloca a política nos termos reais dela. O que é a política no ambiente público? As pessoas confundem muito hoje em dia a atividade política do político. Evidentemente, o ser humano ele não é perfeito. Aonde o ser humano põe a mão, existe imperfeição. Em todos os setores, em todos, quaisquer profissões, inclusive na política. Você sabe disso, porque você é um político. E eu sempre procuro, nos meus comentários, como jornalista, no meu blog, no Facebook, eu procuro, e no livro eu faço isso, eu procuro passar para as pessoas não abrirem mão do direito do exercício político, do exercício da política, de investir na política, porque é a única coisa que vai possibilitar, é o único mecanismo que vai possibilitar que as pessoas consigam resolver os seus anseios sociais. Porque num regime democrático, por exemplo, como nós vivemos aqui no Brasil, nós precisamos da representatividade política. Mas jamais nós conseguiremos esta verdadeira representatividade política se não investir na educação. Como é que o povo vai conseguir conduzir para uma Câmara de Vereadores, para uma Prefeitura, para uma Assembleia Legislativa, para o Executivo Estadual, para o Congresso Nacional, para a Presidência da República, verdadeiros representantes de seus anseios, se esse povo não tem consciência, por exemplo, de uma ideologia partidária? Não se pode falar do partido, mal de um partido. O partido representa a ideologia das pessoas para buscarem a satisfação das suas necessidades não pessoais, das suas necessidades sociais. É aquilo que eu falo. Sim. Nós temos que olhar para as necessidades das cidades. Você está aqui falando sobre a gestão pública. Isso. Então, a gestão pública, ela preconiza a responsabilidade em primeiro plano do gestor. Mas da onde que vem esse gestor, se não do povo? Exatamente. O gestor vem do povo. Então, a capacidade do povo, ela tem que ser baseada na essência do ser das pessoas. São os valores da pessoa. Para quando elas forem elevadas ao cargo, elas sejam
luz a iluminar o caminho das demais. O ser humano precisa ascender para ascender. Aí esse ascender, no caso, elevar-se numa condição de pleno representante da população. Então, nós entrevistamos neste primeiro bloco de Gestão Pública em Debate o advogado, jornalista e professor Jorge Aredi. E o tema foi A Essência do Ser, que é o título desse seu livro, que está nas bancas, nas livrarias aqui de Curitiba. Hoje só para esclarecimento, ainda não está porque ele acabou de ser lançado. Certo. Então o Instituto Memória, ele disponibiliza o site www.institutomemoria.com.br. Eu quero agradecer a presença em Gestão Pública em Debate do jornalista Jorge Aredi, e quero dizer, Jorge, que você contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tudo de bom. Obrigado. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública na modalidade à distância. E ele é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. No programa de hoje, nós vamos debater o futuro do marketing. E para isso, nós convidamos o professor Aquiles Batista Ferreira, ele que é mestre, é coordenador do curso de marketing aqui do Centro Universitário Internacional e está lançando este livro, iTrends, ou seja, uma análise de tendências e mercado. O professor Aquiles Batista, ele é formado, já é autor, podemos assim dizer, de 6 livros e de 3 e-books, 6 livros impressos, né? Isso. Na área de marketing e comunicação, ele é coordenador e professor dos cursos superiores da modalidade presencial e à distância do Centro Universitário Internacional, Uninter, e atua como professor também em outras instituições. Ele é bacharel em informática e administração de empresas pela Universidade Tuiuti do Paraná, especialista em marketing empresarial e metodologia do ensino superior pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná, a FESP, e em Educação Tecnológica e Novas Mídias pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, o IBPEX. O professor Aquiles Batista Ferreira Júnior, ele também é mestre em Gestão de Negócios pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorando em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Professor Aquiles, eu quero agradecer muito a presença em Gestão Pública em Debate, o senhor que é um dos mais festejados e consagrados professores dessa instituição, sempre está no topo da lista dos melhores. Eu gostaria que o senhor nos abordasse como é que surgiu esse projeto, essa ideia de escrever esse livro iTrends, ou seja, uma análise das tendências de mercado. O senhor escreve ele junto com a Marielle Ripping, que também atua nessa área. Eu vejo aqui na capa, muito sugestivo, um bebê com um tablet e também
ouvindo aí um aparelho de som, é muito interessante. Isso é o futuro? A ideia é essa. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer, né, essa parceria com o professor Jorge no curso de gestão pública tem funcionado bastante, sempre repercute bem as entrevistas. Então, a motivação foi realmente observando os alunos. Sobre a capa, eu e a professora Mari discutimos em relação ao que seria mais interessante para ter um apelo visual. Nada melhor que um bebê, né, que já nasce antenado, esse nosso filho, nosso sobrinho que você observa em casa, que ele já está com um foninho, escutando a musiquinha, baixando a musiquinha, no Facebook, no Orkut não mais, né, no Twitter, nas outras redes sociais, vendo e-mail, no WhatsApp, tudo ao mesmo tempo agora. Então é essa quantidade de informação que está fazendo com que nasça um novo tipo de consumidor. A motivação como já disse, em relação aos alunos, eu percebia principalmente os alunos na área de administração, na área de publicidade e propaganda, áreas que eu atuo bastante na docência. Eles terminam a graduação e falam, tá, e agora? Né? Vou procurar uma pós-graduação, qual é o mercado que eu vou direcionar a minha carreira? E, por exemplo, no curso de publicidade, eu percebia que a maioria deles terminava o curso e todos eles iam para a agência fazer a mesma coisa, vender Coca-Cola, né? Com aquela ideia de que eu vou fazer uma campanha bacana, vou ganhar bastante prêmios, vou ser respeitado, vou ser destacado, aquela coisa toda, mas todo mundo indo para um senso comum, indo para um caminho só. Aí começamos a pesquisar, justamente aí que surgiu a ideia, em conversa com a professora Mari Ripping, que é consultora do Sebrae, né? Comentando quais são as áreas mais em evidência. Ela começou a falar bastante sobre o mercado de luxo, mercado de varejo, mercado esportivo. Começamos a discutir bastante sobre isso. Passei a proposta para a editora, eles abraçaram, acharam super interessante e fizemos essa parceria que funcionou muito bem. A ideia é mostrar novos mercados, que além do mercado digital, nós temos um mercado político, um mercado cultural, mercado social, mercado esportivo, mercado de luxo. São mercados que estão em evidência, mercado jurídico, né? Basta você pensar o seguinte, o advogado ele faz lá 4, 5 anos de curso, bacharelado, e dificilmente ele aprende sobre empreendedorismo, sobre marketing, ele aprende sobre lei, né? Ele vai ser um bacharel em direito, um advogado depois, mas o negócio dele é lei, não é administrar o escritório, não é encontrar nichos de mercado, não é se comunicar com o cliente, não é fazer o marketing da sua empresa, é lei. Então ele sai sem esse preparo. Então esse livro ele mostra como os profissionais, por exemplo, da comunicação, eles podem encontrar segmentos que são poucos explorados e acabar se tornando um especialista nessa área. Então, professor Aquiles Batista, o senhor faz uma análise preliminar sobre as novas mídias. O senhor que é um homem de comunicação, mas também é um homem da área da informática. Qual é a influência dessas novas mídias nesses novos mercados, como o senhor bem colocou? Por exemplo, nós sabemos que um mercado que cresce cada vez mais é o mercado esportivo. E parece que essas novas mídias que hoje já transpassa e que todos podem, inclusive, participar e colocar e ser ouvidos e acessados por centenas até milhares de pessoas, isso está proporcionando uma verdadeira revolução naquilo que se conhece até hoje. Então, eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem sobre a influência dessas novas mídias até nos mercados tradicionais que nós temos aqui. Quando nós falamos em novas mídias, é muito relativo isso. Eu sempre destaco em sala de aula, até mesmo em conversas. O que é novo para mim pode não ser para um outro público, né? Se nós pegarmos mas para a nossa geração, você é um pouco mais jovem, por exemplo, mídia. As redes sociais são novas mídias. Agora, para as crianças, nossos filhos têm 8, 10 anos, já nasceu com aquilo. Nasceu conhecendo, né? Então, no nosso tempo, televisão. Nós somos da geração rádio e televisão, né? Um pouco mais televisão. A geração X, geração Y, geração Z, que se fala bastante. Mas, antes de mais nada, é interessante, assim, com base em que eu estou falando isso? Tem um livro bem interessante, chamado A Cauda Longa, de Chris Anderson, em que ele fala que as formigas têm megafones. Então, nós estamos vivendo uma tendência onde o consumidor, o eleitor, o empresário, todos, principalmente os consumidores, nesse exemplo, eles têm
voz. Então, o que acontece? Hoje você tem um Reclame Aqui da vida, né? reclameaqui.com.br, você tem o Facebook, você tem o Twitter, você tem ferramentas para se fazer ouvir, né? Então, esse consumidor, ele está muito mais ligado em seus direitos. Então, nós temos um consumidor mais antenado, um consumidor que não percebe essa mídia como nova, outro segmento que percebe como nova. Tudo vai depender do momento que você está vivendo. Se eu falo, por exemplo, em Facebook para um adolescente de 12, 13 anos, para ele isso faz parte da vida dele, né? Se eu falar para ele de Orkut, ele já não lembra, porque o que era uma coisa nova, 5 anos atrás, 6 anos atrás, para ele já é uma coisa totalmente ultrapassada, e né? Pode ser que você assista essa entrevista daqui a 2 anos, né, assim, gravado em 2014, lá em 2015, 2016 você assiste, você vai falar, mas Facebook já acabou? Pode ser que o Google Mais aí tome o espaço do Facebook. Então as ferramentas elas mudam, mas é o conceito que nós falamos no livro. Nós falamos do conceito desse consumidor que tem voz, né, das formigas que têm megafones. Nós falamos desse consumidor que está ávido a mudanças, exige mudanças. Nós começamos com a revolução do sofá. Nós pensarmos nas manifestações, por exemplo, populares. Nós tínhamos algum tempo atrás as revoluções, né, a revolução do sofá, as pessoas ficavam ali na internet só postando indignadas. Hoje elas utilizam a internet para se organizar, se mobilizar e ir atrás de um objetivo comum, né? E até sair às ruas, né? Exatamente. Então, as organizações das mobilizações, elas são feitas basicamente via rede social. Então, assim, isso começou com os flash mobs, que é um movimento de uns 10 anos atrás, americano, que chegou no Brasil muito forte. Então, as mobilizações. Então, você tem hoje uma ferramenta que é muito eficiente nesse sentido. Nós temos, então, um consumidor que tem mais acesso à informação. Se ele tem mais acesso à informação, ele não se deixa enganar facilmente com qualquer área. Então, nós temos um consumidor que, além de ser mais exigente, ele sabe buscar os seus direitos. Então, é a era do acesso à informação. Em 2008, Barack Obama disse, o mundo mudou. Ele já profetizou lá, né, parece um tempão, né, mas foi agora há pouco, né, em 2008. Né? 6 anos atrás. Então, mas ele já, quando ele disse o mundo mudou, ele foi o primeiro a utilizar efetivamente as ferramentas, as mídias sociais, para a sua eleição. Depois todo mundo, obviamente, começou a utilizar, bem ou mal, começou a utilizar. Mas ele utilizou muito bem. E ele mostrou que essas pessoas elas tinham que ser ouvidas. Então, assim, aquela geração que tinha da lei de Gerson, né, do jeitinho brasileiro, aquela geração politicamente correta, ela está acabando. Politicamente incorreta, desculpa, está acabando. Nós estamos vivendo uma tendência ao politicamente correto. E isso é muito bom para a área política, obviamente para a pública, para o marketing, para as vendas, efetivamente funciona para todos os mercados. Aliás, professor Aquiles, um detalhe muito interessante deste livro, e é uma característica de todos os livros da editora Intersaberes, é que ele é um livro dialogizado. E o senhor coloca aqui opiniões de várias pessoas a respeito das tendências de mercado. O senhor ouviu esses especialistas. O que ele motivou? O senhor explicou que o senhor levou para a editora esses conceitos, essas ideias, mas para quem basicamente esse livro ele é direcionado? Aos seus alunos do curso de marketing, ou é uma visão futurista do que nós vamos ter de tendências? Enfim, eu gostaria que o senhor situasse essa obra, que eu acredito, como as suas outras obras que fizeram grande sucesso, ela também vai ter uma grande aceitação, já que ela trata do momento presente, ou seja, aquilo que está acontecendo hoje. Exatamente, é tudo ao mesmo tempo agora. Então, o público-alvo, sempre me pergunta assim, para quem quer essa obra? É para estudante? É para aquela pessoa que já está formada? É para a pessoa que está pensando em mudar de segmento de mercado? Você, por exemplo, está pensando assim, poxa, eu trabalho com indústria farmacêutica, eu não estou feliz, esse mercado não está bacana, não é isso que eu quero para minha vida. Quais são os mercados que estão em evidência? Então, logicamente, que o livro não tem uma pretensão de ser, né, uma profecia do que está acontecendo, mas nós pensamos aí os 10 maiores mercados que estão em evidência, entrevistamos as pessoas que são relacionadas a esse mercado, buscamos a fonte da informação, pesquisamos bastante. A obra durou ao todo quase 2 anos para ser condensada. Ela estava com quase 400 páginas, nós tivemos que reduzir a 220
para ficar uma leitura, como o professor já disse, no padrão da editora Intersaberes, mas que forma um diálogo, na verdade, com o leitor. Então, nós tivemos que condensar ali 10 mercados, né, uma média de 10 mercados que estão em evidência, entrevistando, por exemplo, o profissional do mercado de varejo, da área de varejo. Então, eu considero que está acontecendo isso. No livro eu falo assim, olha, observe isso, isso e aquilo, e como ele se relaciona e acaba gerando um terceiro mercado. Um exemplo, o senhor falou do mercado esportivo. Nós falamos do marketing esportivo ou mercado esportivo. Marketing é mercado em ação, mercado em movimento, né? Então, esse mercado esportivo está em ebulição. Ah, por causa da Copa? Só, né, a Copa vem e vai acontecer. Também a Copa é um fator externo incontrolável que vai movimentar bastante esse mercado, vai explodir aí a questão dos name rights que nós citamos no livro. Name right é você dar nome ao estádio, ao ginásio, que é uma tendência europeia e americana que já acontece há muito tempo e no Brasil é pouquíssimo explorado. O exemplo da Kyocera Arena foi destacado no livro como sendo um dos primeiros, né, ou o primeiro do Brasil, efetivamente, dentro de um padrão. Fica por um certo período. No caso do Kyocera, acho que fica uns 10 anos, né? Não, menos, um pouco menos. Mas fica por um período e você acaba associando um esporte de massa a uma marca teoricamente desconhecida e gera credibilidade. Então, é somente vantagem. Se nós pensarmos assim, você agora está assistindo e pensando assim, mas o meu time tal, lá, por exemplo, o Corinthians, né, o corintiano, vai ser o Itaquerão. Tudo bem, né, com todo respeito aos corintianos, mas o que o Corinthians ganha com o nome de Itaquerão? Se fosse Itaú Stadium, Uninter Arena, Shell, Coca-Cola, tivesse um nome de uma marca que obviamente pagasse por isso, esse dinheiro entra para o time, né, para a gerência do estádio, e aquilo ali fomenta o mercado. Para ficar bem claro, vamos imaginar assim, quando nós falamos de mercado esportivo, você está pensando assim, só futebol? Não. Hoje, com o acesso à internet, acesso à informação, os nossos filhos, nossos sobrinhos, nós pesquisamos mais sobre outros esportes. Por exemplo, está lá no Facebook, alguém posta um vídeo sobre rugby. Ou sobre o tatubol, que agora foi tatubol, registrado. Exatamente, né? Boa. Esse é o esporte que eu e o Bernardo inventamos. Exato, conheço o tatubol. Inclusive é o esporte do novo século agora. Terceiro milênio. Terceiro milênio, né? Vai bombar totalmente. Então, tem o tatubol. Eu nunca ouvi falar no tatubol, você está pensando. Aí você está lá no meu Facebook, por exemplo, eu posto uma informação, um vídeo sobre tatubol. Aí você, ao clicar aquilo ali, naquele vídeo e acessar essa informação, você vai gostar ou não do esporte. Isso. Então você se torna um prospect, um possível consumidor daquele esporte. Antes não tinha isso. Então esse novo consumidor ele tem acesso à informação nesse sentido. Lógico, nós estamos falando do tatubol, podia ser o rugby, podia ser o vôlei, o basquete, qualquer tipo de esporte. Ele é fomentado por outras mídias. Que é aquele esporte do gelo, né? Do gelo que está fazendo sucesso. Por causa das Olimpíadas de Inverno. Isso. Olimpíadas de Inverno, que nós acompanhamos muito pela internet, lógico, passou na televisão. Mas você pega um videozinho da Olimpíada de Inverno que não faz parte da nossa cultura, esporte de inverno, né? Teve o pessoal lá que foi lá naquele da canoa, sim, lá, que é bem interessante, remendando os coitados, tal, não sei o quê, e fizeram a parte deles, porque não faz parte da nossa cultura. Nós não temos verba, muitas vezes o governo não tem verba para os esportes de massa, muito menos para esportes que não têm, né, um apelo popular, porque isso envolve interesse de mercado, não é porque você gosta ou eu gosto que vai funcionar, é interesse de mercado. Então o tatubol, que hoje você não conhece, daqui a 2, 3 anos pode ser o esporte que o seu filho está praticando. E o seu filho é o adulto de amanhã que vai repassar essa prática. Então é uma mudança muito grande, é uma efervescência muito grande que está acontecendo nesse momento no mercado. O senhor também, professor Aquiles, faz uma análise do consumidor em si. Há uma diferença entre o consumidor masculino, o consumidor feminino, digamos assim, a pessoa da terceira idade. Como é que o senhor faz essa abordagem específica? Porque a mídia também, o marketing tem que ser direcionado para esses vários públicos. Com certeza. Nós falamos de mercado infantil, mercado feminino, masculino, mercado da terceira idade ou melhor idade, né? O público com uma idade um pouquinho mais avançada. Por incrível que pareça, a indústria farmacêutica demorou muito tempo para perceber, por exemplo, que o pessoal com mais idade tinha dificuldade de leitura. E a bula, sim, vinha minúscula. Então, uma coisa que é óbvia para você hoje, falar, mas como assim? Isso é marketing, isso é mercado. Se eu tenho um remédio voltado para um público específico, eu tenho que adequar a comunicação com esse público. Então, o público da terceira idade, teoricamente,
pesquisa do livro, nós percebemos que ele tem algo que nós não temos, né? Que ele tem tempo. Então, porque se a pessoa está na terceira idade e de repente está aposentada, ela tem mais tempo do que a pessoa que está trabalhando em 2, 3 empregos, correndo, fazendo faculdade, você que está fazendo curso, né, superior, curso de pós-graduação. Não que a pessoa na terceira idade ou melhor idade não possa fazer um curso, deve, né, inclusive se ocupar, mas geralmente, pessoal, está com uma certa idade, ele tem mais tempo. Então, se ele tem tempo, a ida dele ao supermercado é diferente da sua ida. Você tem 20 anos, tem 30 anos, você vai ao supermercado correndo, né? E para a terceira idade é um evento. Veja o pessoal, se você trabalhou em caixa do supermercado, você trabalhou em banco, você veja quando você vai atender o pessoal mais idade, eles querem saber como você está, pergunta da família, leva bolinho, no interior tem muito disso, né? O pessoal chega com bolinho pro caixa, aquela figura. E você pensa, mas como que eu vou parar para comer bolo? Como que eu vou dar atenção para a pessoa? Que eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho trabalho para entregar, o professor Jorge passou um monte de atividade, como é que eu faço? Ou seja, a tua vida é corrida. Então é esse paralelo. Não, que fique bem claro, que o pessoal de mais idade não tem o que fazer. Eles têm, só que eles organizam de uma maneira melhor, eles têm uma visão. Até a experiência mostra que essa correria às vezes não leva a nada, né? Exatamente. Mas demora um tempo para a gente aprender. Né? Esse mundo super competitivo, a visão feminina, por exemplo, feminista não, feminina, né? A visão feminina, a mulher tem uma observação muito mais detalhada. Então, a propaganda para ela pode ser mais elaborada, deve ser mais elaborada, ela tem mais paciência, ela observa ali os critérios específicos. Não compra tanto por impulso como nós. Elas procuram olhar todas as vitrines. Exatamente. Antes. Se você não acredita no que eu estou falando, quando você for a próxima vez ao shopping com a sua esposa, com a sua namorada, perceba quantas vitrines ela vai observar. E outra, você sai com a sua esposa, por exemplo, para ir ao cinema. Na chegada no shopping, ela vai olhar as vitrines até chegar ao cinema, você vai falar para ela, amorzinho, nós vamos assistir um filme, não viemos para fazer compra, vamos assistir um filme. Então, o homem, nesse exemplo, para ficar bem claro para você, ele é mais racional, mais objetivo nesse sentido. Aí o que acontece? Ela vai olhar todas as vitrines e vocês vão ao filme, assistir o filme. Quando vocês saírem do cinema, ela vai olhar de novo essas vitrines e vai encontrar coisa diferente. Ela vai falar, não estava assim, colocaram um produto novo, porque é a visão detalhista. Você nem tinha observado aquilo, né? Então é uma percepção diferente de consumo. Então, eu gostaria, professor Aquiles, que o senhor nos fizesse uma projeção pelas suas reflexões, os seus estudos de tendência de mercado, como será esse futuro? Muito diferente do que nós estamos vivendo hoje, ou ele vai se inovando a cada dia e daqui a alguns anos, como o senhor disse há pouco, pode ser que o Facebook já não exista mais, tenha outras coisas que nós nem imaginamos que venha a acontecer. Pode ser, há 2 anos atrás você vivia sem o WhatsApp, né? Exatamente. Hoje você chega para as pessoas e assim, elas não perguntam o seu número, o seu telefone. Você tem o WhatsApp? Assim? Se tiver o WhatsApp. Há 10 anos atrás as pessoas perguntavam qual é o telefone da sua casa, depois o seu celular, agora o seu WhatsApp, está no Face, o seu e-mail. Isso. Veja como as ferramentas elas vão modificando. A tendência, de novo, o livro não tem a pretensão de profetizar nada, que fique bem claro, né? Então, ele só mostra caminhos, né? A ideia dele é abrir a sua cabeça para você. Quando você for ao shopping, perceba a reação das pessoas, perceba que você está correndo cada vez mais, atrás de objetivos, talvez, que você vai criando semanalmente, você atinge objetivos, já tem um outro objetivo, muitas vezes financeiro, né? Isso tem um lado bom, tem um lado ruim, dá uma discussão muito grande. A tendência, professor, dentro da pesquisa, nós observamos que, e como, né, tudo tem os seus dois lados, nós percebemos que a tendência no mercado consumidor brasileiro está chegando muito próximo ao consumidor americano. O que é? É o excesso de consumo. Então nós temos uma classe média com mais poder de consumo, uma classe baixa com mais poder de consumo e assim por diante. Uma classe alta, todas as classes vão tendo mais poder de consumo. E esse encantamento com o consumo acaba gerando uma grande demanda. Então, onde você tinha uma casa com uma TV, hoje veja quantas televisões tem na sua casa. Você tem lá 3 TVs de LCD, plasma, aquela coisa toda, e tem 2 de tubo encostada lá que você não usa mais. Mas não funciona? Não, é que ela não se encaixa bem com o ambiente. E o número de carros na garagem? Exatamente. Né? Aliás, alguns anos atrás eu estive nos Estados Unidos e eu me admirava do volume de automóveis que havia nas ruas.
hoje isso chegou aqui, né? Então, veja, se você analisar, o professor foi alguns anos atrás, onde o volume era muito grande. Você deve conhecer, você que está assistindo agora, deve conhecer alguém que mora nos Estados Unidos, deve ter falado assim, poxa, eu comprei um carro maravilhoso por $10 mil aqui, no Brasil é muito caro. E é realmente. E mesmo sendo caro e quase 50% do valor do carro sendo imposto, né? Você pega um carro de 50 mil, 20 mil praticamente é imposto, 40, 50% é imposto. Mesmo assim vende bastante, porque é esse momento de encantamento de um público, de nós que fizemos parte do mercado, onde você usava o transporte coletivo, na chuva você ficava pensando assim, só quero ter um carro, queria muito ter um carro, agora você pode, você financia, você tem o seu carrinho e você faz parte desse novo consumidor que está enchendo a rua. O americano já começou a perceber que isso é um problema. Se você for, por exemplo, a Nova York, você vai perceber que em Nova York já tem um posicionamento diferente. Hoje, em Nova York custa $30 a hora, ou meia hora, muitas vezes, para carro, no estacionamento. Por quê? Para forçar as pessoas a não usarem estacionamento. Só que daí você vai falar, mas em Nova York funciona o metrô? Realmente, funciona. O sistema público funciona um pouco melhor. São quase 400 quilômetros de metrô contra 90 e pouco lá em São Paulo. Vamos pegar um paralelo. Então, em muitos municípios que não tem metrô ainda. Então funciona sim, né? Tem os defeitos, mas funciona muito bem, você pode deixar o seu carro em casa. Então, o carro, por exemplo, para o nova-iorquino, já não é mais símbolo de status, né? Já deixou de ser símbolo, é muito pelo contrário, né? É o contrário, ele pensa assim, não, o cara que tem carro, a pessoa que tem carro, ela não tem uma consciência de coletividade, que é um fator a mais. Com isso, eu não estou falando que o brasileiro ele está errado ou está certo. É uma evolução enquanto consumidor. Há 15, 20 anos atrás, nós não consumíamos, não tínhamos como consumir. Nós tínhamos um carro da família, lembra? Quando o seu pai comprou o primeiro carro e durava aquele carro durante 10, 15, era uma vida aquele Fusca, aquele Passat, aquela Bilina, né? Uma vida inteira. Hoje, quantos carros tem na sua família? Quantos, ao todo, faça a conta ali. Então, infla o mercado, infla a estrutura, né, de transporte. Daqui a um tempo nós vamos perceber, já estamos começando, né, já perceber que isso é fria e vamos dar alguns passos atrás para melhorar isso. Já está havendo até um movimento do cicloativismo, voltar às bicicletas, mas nós entrevistamos aqui neste segundo bloco de Gestão Pública em Debate o professor mestre Aquiles Batista Ferreira Júnior. Ele é autor deste livro que está sendo lançado agora, da editora Intersaberes, iTrends, uma análise de tendências e mercados. Professor Aquiles, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu agradeço, foi um prazer muito grande. Vai aparecer embaixo da tela aí o contato com o professor Aquiles via Twitter, é o @AquilesJúnior, né? Então você pode acompanhar durante a entrevista toda, alguns momentos apareceu ali para você. E se houver alguma coisa que eu possa ajudar na sua carreira, na sua vida, alguma dica que eu tenho, né, que eu possa acrescentar, @AquilesJúnior. Foi um prazer, até mais.